congrego numa igreja que é extremamente pentecostal. Eu gosto muito da minha igreja, amo a minha igreja. E nós vemos muitas manifestações do Espírito Santo de várias maneiras. E se tem uma coisa que eu não trago por equívoco na minha vida, é entender que nem tudo o que nós vemos é estar cheio do Espírito Santo. Nem tudo que traz a manifestação de movimento significa exatamente que aquilo é estar cheio do Espírito Santo. Vocês estão me entendendo? Gente, se eu começar a andar aqui, vocês não reparam não que eu sou meio espalhafatosa. Eu costumo dizer que eu não tenho muita educação, né? Eu fico preocupada com um copo d'água em altar, porque daqui a pouco vai tudo para o chão. E por quê, irmãos? Porque em mim, quando eu começo a falar, queima a palavra de Deus. Então, vocês não se assustam não, tá? Eu nunca sei como ele vai falar, nunca sei como ele vai me movimentar. Mas você não se assusta não, tá bom? E então eu não trago por equívoco, irmão, entender que algumas pessoas, quando estão na presença de Deus, dizendo senti-lo, manifestam-se de alguma forma. Eu observo, eu entendo, eu glorifico, mas existe uma coisa que eu conheço, e é a palavra. E ser cheio do Espírito Santo nem sempre significa que se eu começar a pular aqui, é porque estou cheia dele. Porque ser cheio do Espírito Santo é ter dele as características. Ser cheio do Espírito Santo é aquilo que o apóstolo Paulo vai escrever aos Gálatas: cheio dos seus frutos. Então, quando você estiver em algum ambiente, você perceber algum tipo de manifestação e você se preocupar, mas será que só eu que não estou sentindo nada? Será que tem alguma coisa errada comigo? Fique tranquilo, nada está errado com você. Cada um tem uma forma, cada um tem uma natureza, cada um tem um temperamento e vai adorar a Deus à luz do temperamento que tem. Mas isso não significa, se você estiver quietinho no teu canto, tua cabeça baixa, adorando e entendendo aquilo que está acontecendo no culto, não significa que você não seja cheio do Espírito Santo de Deus. Porque quem é cheio do Espírito Santo de Deus, não dá lugar à carne. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, não dá lugar aos frutos dela. Se eu fosse discorrer aqui, porque não é exatamente disso que eu quero falar, mas eu não posso matar o texto, eu não posso matar o cerne da campanha. E ser cheio do Espírito Santo não é chegar aqui, não é levantar as mãos, não é me jogar no chão, entrar no estado de adoração e quando eu saio daquela porta para fora, a ira toma conta da minha vida. E aí eu te pergunto, o que eu vi aqui e o que eu vejo lá, é ser cheio do Espírito Santo? A palavra ali vai dizer a respeito dos frutos da carne: ira, cólera, maledicência, porfia, inveja e tantas outras coisas que lá estão escritas. Então, amados, eu não posso chegar aqui e pregar a vocês que vocês precisam ser cheios do Espírito Santo sem lhe explicar o que é ser cheio do Espírito Santo. Porque se aqui eu glorifico, se aqui ele me visita, se aqui eu dou lugar, jamais eu posso sair por esta porta falando mal do meu irmão. Porque aí eu vou ser cheia de qualquer outra coisa, menos do Espírito Santo. E olha que eu só estou te dando pequenas porções daquilo que demonstra que possamos não ser cheios dele. É interessante que nós estamos vivendo em dias em que a falta de tolerância é uma coisa terrível no nosso meio. Nós não nos suportamos mais uns aos outros. E isso é complicado. Porque aí então nós achamos
que estamos dando lugar ao Espírito, quando na realidade estamos dando lugar a nós mesmos. E se tem uma coisa que eu lendo essa palavra durante o dia, o Senhor bradou no meu coração, foi isto aqui: quanto mais de mim você buscar, mais de mim você terá. E aí eu aprendi algo e me emocionei enquanto ele falava isso comigo, porque ele começou a falar comigo de uma forma especial, falando daqueles com quem quiseram se aproximar dele. A palavra do Senhor, ela vai falar a respeito de Adão. O texto bíblico ali vai dizer que ao final do dia, na viração do dia, Deus descia no Éden para vir conversar com Adão. Gente, nós não estamos falando de qualquer um. É o Deus Criador do céu e da terra, que desce desta terra e do pó dela forma um homem, sopra sobre as suas narinas, colocando da sua essência e lhe dando fôlego de vida. Quem é o homem perto do Deus que o criou? Mas o texto vai dizer que esse Deus fazia questão de descer todo dia para vir conversar com esse homem. Eu vou agora entender um Deus que ele quer ter intimidade com a sua criação. Eu caminho sempre com meu esposo, convivo com ele há 28 anos. E não tem como ele caminhar comigo e eu com ele, e nós não sabermos o que um gosta e o que o outro não gosta. Ele não gosta de comida com cebola, eu sei disso. Eu sei exatamente o sabor do bolo que ele gosta, de milho. A ponto de uma das minhas filhas o apelidar de milho. Irmãos, ele sabe do que eu gosto, ele sabe do que eu não gosto. Por quê? Porque nós caminhamos juntos durante um bom tempo já. Então, irmão, o que eu entendo? Tem algumas coisas, alguns cacuetes, que eu tenho igual a ele e ele tem igual a mim. E a gente não percebe. Mas tem gente que chega para mim e fala: você percebeu que nisso você age igual a ele e ele igual a você? Eu não percebo. Mas a gente vai caminhando tanto tempo junto que vai se tornando parecido. Você quer ver uma coisa? Se tu for para o Rio de Janeiro, não demora muito, tu fica um mês lá. Quando você volta, você chega falando: irmão, shh. Porque você conviveu um certo tempo com alguém e você pegou aquela mania, você pegou aquele jeito, você pegou aquele sotaque. A minha família é toda nordestina. Quando a gente se reúne, não demora muito, a gente está falando igual a eles. Porque é comum isso. Você tem aquele teu melhor amigo, que você começa a caminhar com ele, você começa a gostar dos mesmos lugares que ele vai. Você começa a gostar das mesmas coisas. Você começa a comentar os mesmos assuntos. E onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar que ser cheio do Espírito Santo de Deus é andar com Ele a tal ponto que você saiba aquilo que Ele gosta, que você saiba como agradá-lo, que você saiba como alegrá-lo, e Ele é você. E o texto está dizendo que Deus queria. Mas Adão erra. Adão não entende o que Deus queria. Porque Deus ia até ele. Mas ele ainda não estava ao lado de Deus como Deus queria. Porque Deus só disse isso aqui, ó. Come de tudo. Mas dessa árvore aqui você não come, não. Irmão, como é que eu sei que ele não gosta de cebola e eu vou fazer comida com cebola para ele? Eu não o conheço. Ando com ele, mas não o conheço. Adão faz tudo errado. Você conhece a história, a humanidade cai. Mas Deus sempre vai estar procurando
caminhar ao lado dos seus. Você conhece a história de Abraão? Deus vai chegar para Abraão e vai dizer: Abraão, sai da tua parentela, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrar. Ô, gente, você pensa na alegria do coração de Deus? Quando Abraão levanta acampamento e diz: tu falou? Não vou nem perguntar para onde é. Eu não te conheci e tu te manifestou a mim. Então agora eu entendi a tua voz. Então eu vou sair e vou ir. O caminho o Senhor vai dizer qual é e o destino qual é. Eu só estou obedecendo a tua... Ô, irmão, pensa na alegria de Deus. Diferente, né? Adão não come, Adão come. Abraão sai. Como é que não ficou o coração desse Deus? A ponto, sabe do quê? Um dia ele olha na terra e vê tudo que Sodoma e Gomorra estava fazendo de abominação. Aí Deus vai decidir: vou destruir essas cidades. Aí isso é coisa minha, tá? Imaginação de pregador. Eu imagino Deus dizendo isso aqui: ei, vocês dois, os anjos, está vendo aquelas duas cidades lá? Desce e vai destruir. Quando os anjos estão se preparando, eu imagino. Deus brada: espera! Calma aí. Eu não posso fazer isso agora. Aí eu imagino os anjos olhando para ele: por que não, Senhor? Tu és soberano. Tu é Deus Todo-Poderoso. Por que não pode agora? Porque eu ainda não avisei o meu amigo Abraão. Aleluia. Então eu vou descer na terra e vou avisar o meu amigo. Deus, é tudo que Deus quer, que você seja o seu amigo. Você conhece a história, né? Deus desce, vai, oh, gente, é muito sério isso. É tão legal quando você recebe um irmão que você gosta, não é? Você prepara bolo, você faz pudim, você faz canjica, você faz tanta coisa que você sabe que teu amigo gosta. Não é assim? Porque você fica feliz porque ele vai lá. Agora, sabe quem é que está indo na casa de Abraão? Ô, gente, gente, é Deus que está descendo, indo na casa de um homem. E eu já quero profetizar isso para a tua vida. Você está aqui, mas Ele não deixa de ir lá. Ele não deixa de te visitar. Ele não te deixa sozinho. Ele está indo lá. Você acredita que Ele está indo lá? Você acredita? Ô, gente, é tão profundo. É tão profundo. Olha o diálogo. Deus chega para Abraão e diz o que vai fazer. Gente, Deus precisa. Ele não é soberano. Mas quando você entende o que é andar com Ele, o que é agradar a Ele, Ele não vai fazer diferente com você. Gente, Ele não vai fazer diferente. Deus, tem uma coisa que existe nele, é reciprocidade. Você o ama, Ele te ama. Você obedece, Ele te atende. Isso é reciprocidade. Deus não precisava falar nada para Abraão, mas Deus decide: ó, está nos meus planos, vou destruir Sodoma e Gomorra, tá bom? Abraão vai dizer: Senhor, ó, na minha concepção é doido, perdão a expressão, tá? Senhor, se lá na cidade tiver 45 justos, o Senhor vai destruir? Não, Abraão, não vou destruir. Senhor, se tiver 40, não vou destruir. Se tiver 35, não vou destruir. Você consegue entender que agora tem um homem dialogando com Deus, querendo negociar a decisão de Deus? E quando eu penso que Deus vai fulminar esse homem, Deus vai dar ouvido.
Pode falar, Abraão. Fala, Abraão. O que você quer, Abraão? Fala. Gente, vamos prosseguir. Moisés, dentro da mesma questão, Deus vai chegar para Moisés e vai dizer assim: Moisés, te aparta dessa congregação, porque eu vou destruir este povo e farei de ti uma grande nação. É Deus soberano, não é? Ó Moisés, gente. Tem um texto bíblico que diz que Deus falava com Moisés como falava com qualquer amigo. O que o texto vai dizer? Que Moisés vai chegar para Deus, que é soberano na sua vontade, e vai dizer assim: coisa minha, tá, gente? Perdoa a minha expressão, eu sou simples de palavra. Tá doido, Senhor? O que é que os egípcios vão falar de ti? Que tu tirou esse povo de lá para matar eles aqui no deserto. Só vai ficar mal falado, hein? Gente, quando eu penso que Deus vai fulminar esse homem, que está querendo entrar na vontade soberana de Deus, Ele vai olhar e vai dizer: sabe que você tem razão? Você está certo, Moisés. Então faz o seguinte, diga para o povo consagrar e santificar, que eu vou no meio deles só por causa da tua palavra. Ah, meu irmão, se tu anda em comunhão com Ele, por causa da tua palavra, quem está à tua volta recebe livramento. Só por causa da palavra de um amigo. Aí escute. Gente, eu volto um pouco atrás para lembrar de alguém que me choca mais ainda. O Enoque, gente. Se eu não me engano, Gênesis 5:24. Gente, o texto está dizendo ali, ó. E andou Enoque com Deus. O senhor me perdoa a falta de respeito? Venha cá, por favor. O que o texto está dizendo é isso aqui, ó. E andou. E andou Enoque com Deus. Enoque andou com Deus. Enoque caminhou com Deus. Enoque andava conversando com Deus, falando com Deus. Deus com Enoque. E andou Enoque com Deus. Você consegue entender isso? O texto bíblico vai dizer: e Deus se agradou dele de tal forma que não se viu mais Enoque, porque Deus o tomara para si. A igreja será tomada porque caminha com Deus. Me perdoa. Você pode estar olhando para mim e estar dizendo: essa irmã é uma louca. Eu sou louca pela palavra, porque ela vai queimando, eu vou vivendo. Aonde eu estou querendo chegar com tudo isso? Vem comigo. Jesus tem 12 discípulos. 12 que ele escolheu. 12 que ele chamou para o seguir. Ô, gente, combina comigo. Estava bom, não estava não? Já ser chamado, já está no meio dos 12. Entre os 70, os 12 tinham mais exclusividade. Só que quando você vai prosseguir na leitura e no entendimento, Jesus chamava sempre 3, além dos 12, do meio dos 12. Pedro, Tiago e João. Eu já vi muita gente dizendo isso aqui, ó, que é porque Deus tem seus queridinhos, que é porque Deus tem seus xodós. Me permita te falar aquilo que eu compreendo. Eu não entendo dessa maneira. O que é que eu entendo? Preste atenção em poucas coisinhas que eu vou lhe falar aqui.
Tiago e João, determinada feita, chega para Jesus e diz isso aqui: mestre, faz que no teu reino, quando chegar o teu reino, eu e ele se assente, um à tua direita, outro à tua esquerda. Gente, Jesus vai ficar abismado. Jesus vai olhar e vai dizer assim, eu pensando, não, mas não é possível. Não, esses camaradas estão falando isso para mim. Jesus vai olhar para eles e vai dizer isso aqui, ó. Os príncipes da gente pensam dessa maneira. Mas com vocês não será assim, não. Antes, entre vós, o maior será como o menor. Aí Jesus vai fazer uma pergunta: vocês podem beber o cálice que eu hei de beber? Jesus está fazendo um teste, entende? Vocês estão querendo uma coisa tão alta e eu preciso perguntar: o que vocês estão querendo? Estão dispostos a pagar o preço? Os camaradas são tão atrevidos que vão dizer: a gente bebe. Aí Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim: em verdade bebereis. O que Jesus está dizendo ali é que eles seriam martirizados como Jesus também foi. Mas em outro episódio, Jesus está em Marcos, no livro de Marcos, Jesus está vendo eles chegando, e o texto vai dizer que Jesus abria a boca e dizia: lá vem os Boanerges. Sabe o que é isso? Filhos do trovão. Jesus está olhando eles, Tiago e João, eles se aproximar e está dizendo: lá vem os filhos do trovão. Sabe por quê, irmão? Tipo pessoa assim como eu, sanguínea, tá? Sangue quente. E por que Jesus está dizendo isso? Porque em determinado episódio, eles vão entrar numa cidade que não recebe a palavra do Senhor. Aí eles vão chegar para Jesus assim: ô mestre, aquela cidade não recebeu a tua palavra. Tu quer que nós façamos como Elias? Que ore e faça descer fogo do céu e destrua a cidade. Ó Jesus, por isso que ele os chama de filho do trovão. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: vocês acham mesmo que se eu precisasse o meu pai não me enviaria uma miríade de anjo? Mas não é assim, não. Então Jesus vai ficando maluco com esses dois camaradas. Para não te falar do outro, que é Pedro. Vambora. Tu conhece muito bem a história. Pedro, sanguíneo. Jesus vai chegar para ele: Pedro, volta para o mar. Vai pescar de novo. O camarada vai olhar para Jesus e vai dizer: mas eu já fiz isso a noite inteira. E Jesus está dizendo: faze-te ao mar alto. É como se eu imaginasse o Pedro olhando para os demais, dizendo isso aqui, ó: a gente já foi, viu? É ele que está mandando. Vocês conhecem a técnica, vocês sabem muito bem o quanto a gente trabalhou a noite inteira, mas ele está mandando. Aí imagina a cara de Pedro, quando ele joga a rede e ela vem cheia de peixe. Então Pedro é aquele que resistia a algumas coisas. Embora tinha momentos que ele mesmo vai chegar quando Jesus pergunta: estão dizendo por aí que eu sou um profeta, que eu sou Elias, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, irmão, Pedro, tinha que ser o primeiro. Vai se colocar na frente: tu és o Cristo, o filho de Davi. Jesus vai olhar e vai dizer: disseste bem, Simão Pedro. Não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai. Mas não dá 5 minutos. Jesus está dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça, seja morto, ao 3º dia venha ser ressuscitado. E Pedro: não te faças isso. Jesus vai olhar e vai dizer assim: para trás de mim, Satanás, que só me serve de escândalo. Então, ao passo que dá lugar ao Espírito, está dando lugar a Satanás. Para não te falar do episódio da espada, né? Não está compreendendo o plano e o projeto do Senhor. O projeto de Deus para Cristo era ser crucificado. Vai tirar a espada e arrancar a orelha do servo do sumo sacerdote. Eu imagino Jesus no pior momento dele, gente. Já estava sendo preparado para ser preso. Leva a mão: Pedro, não é assim, Pedro. E cola a orelha do moço no lugar. Por que eu estou te falando de tudo isso, desses 3, e que eu te disse que Jesus sempre chamava eles para andar mais pertinho dele,
E que não é porque eles eram preferidos. Não se choca. É porque eles eram os piores. Então, se existir esse pensamento de que alguém é xodózinho do Senhor, esquece. Alguém ele chama mais para perto, porque precisa aprender mais. Tem alguém que ele chama mais para perto, porque precisa se converter melhor. E o próprio Jesus vai dizer isto para Pedro. Quando Jesus já está próximo a ser assunto ao céu, numa conversa com Pedro, Jesus vai olhar para ele e vai dizer: Pedro, quando tu te converteres, confirma aos teus irmãos. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Tu andou comigo 3 anos e meio e ainda não te converteu. Tu viu milagre, maravilha e proeza sendo operado pelas minhas mãos, mas tu ainda não te converteu. E por que é que Jesus está dizendo isso? Porque quando nós vamos olhar toda a natureza de Pedro, tinha hora que não era o que Jesus queria que se manifestava nele, mas o que ele queria. E quando é o que eu quero que se manifesta em mim, não tem lugar para o Espírito Santo de Deus se manifestar. Então, quando eu coloco a minha natureza, ele diz: é a tua vontade que você quer fazer, então me dá licença. Quando eu coloco o meu jeito, quando eu coloco o meu trabalhar, ele se retira e deixa você agir. Porque você não está dando o espaço que ele precisa para que ele trabalhe na sua vida. É por isso que o Senhor Jesus está dizendo para Pedro: quando tu entenderes que você tem que ser mais cheio de mim do que cheio de você, quando isso acontecer, confirma os teus irmãos, porque aí você vai estar pronto para fazer a minha vontade. Dentre os 3, Jesus não escolheu nenhum mais importante dentre os 3. Mas um dos 3 fez diferente dos outros 2. Fez diferente dos outros 12. O que ele fez? Irmã, imagina isso aqui. Pensa comigo. O texto bíblico vai dizer que está na ceia. Aí tem um que chega. É coisa minha, imaginação minha, tá? Inspiração de pregador. Aí ele olha, Jesus está sentado na mesa, já tem um à direita, já tem um à esquerda. Lembra que foi um dos que pediu à direita ou à esquerda? Ele dá uma olhada, até tem um canto para ele lá no canto da mesa. Gente, não já está bom? No ambiente onde Jesus está, já não era suficiente estar também? Não era? Para mim, meu irmão, para mim isso seria o máximo. Eu chegar num lugar, claro que visivelmente eu sei que ele está aqui. Jesus está aqui. Eu estou no lugar onde Jesus está. Mas João chegava, já tem um lado, outro do outro. João vai vindo, né? Eu imagino. Vai colocando o pezinho aqui, o outro pezinho aqui, vai se agachando, joga um para lá, outro para cá, e senta do lado de Jesus. Imagina a visão dos demais. Que camarada atrevido. Quem que ele está pensando que é? Já chegou se achando no direito de ficar mais próximo de Jesus. Se eu já tinha chegado aqui primeiro. Mas vai fazer o quê? Se quem chegou depois quer ter um pouco mais de intimidade. Senta. Ô, gente. Para mim já estava bom demais. Sentado do lado dele. Ô, irmão, imagina como era bom ouvir Jesus.
Como era bom estar perto de Jesus. Mas me escute. Estava bom não. Para ele não. Ai, gente, vem cá. Ele não gosta não. Vem cá. Não estava bom. Me permita, tá, pastor? Estava bom não. Está aqui Jesus. João está aqui. Ó. Jesus está falando, João está se admirando, João está se alegrando, e daqui a pouco o coração de João vai se enchendo de alegria e de amor ao João, ó. Ó, gente, imagina a cara dos outros. Imagina o que ninguém teve coragem, João teve coragem de fazer. Aí eu imagino Jesus dando uma olhadinha para ele. Quando alguém pensa que Jesus vai reprimir ou reclamar, Jesus deixa. Meu irmão, vamos combinar. Meu Deus, já foi longe demais. Mas João está aqui, ó. Daqui a pouco, João vai fazer isso aqui, ó. Aí eu te pergunto, quando o teu filho vem e faz isso com você, você deixa ele largado ou você abraça? Aleluia. Você consegue imaginar a cena desta situação? O texto bíblico vai dizer que João reclinava a sua cabeça no peitoral de Jesus. E eu não consigo imaginar ele largando, pastora. Eu consigo imaginar o meu Jesus. Já que é o que você quer, então vem para os meus braços. Porque eu quero comigo quem quer intimidade. Isso queima meu coração. Isso ferve a minha alma. Aí, irmão, não dá outra. Eu estou no tema de vocês, calma lá que eu chego lá. Não dá outra. O que vai acontecer? Jesus passa todo o processo. Quando está perto do fim, Jesus vai ter uma conversa com Pedro. Pedro, quando tu fores mais velho, outro te cingirá e te levará a lugares que tu não queres ir. Jesus estava ali falando do martírio de Pedro. Estava dizendo para ele, você não vai querer, mas você vai ser martirizado. E existe uma tradição judaica que diz que Pedro tem uma visão. Antes de ser crucificado, ele está fugindo de Jerusalém na visão. E no caminho, Jesus vem entrando em Jerusalém. E naquela visão, Pedro vai dizer, Senhor, mas para onde tu vais? E Jesus diz a ele na visão, eu estou voltando para ser crucificado, porque tu não queres viver aquilo que eu tenho para ti. Então Pedro vai dizer, não, Senhor, pode deixar. Eu vou cumprir o propósito que o Senhor tem determinado para a minha vida. Isso é uma tradição judaica. Então Jesus estava falando do martírio de Pedro. Tu não vai querer, mas tu vai ir, porque eu vou te cingir, eu vou te dar força para chegar aonde você precisa chegar, Pedro. E agora você precisa entender isso aqui, que papai está falando para mim e para a tua vida. Tem situações que parecem muito difíceis e complicadas da gente chegar até o fim. Você olha e diz, Senhor, eu não vou aguentar. Senhor, eu não vou suportar. Senhor, eu não vou conseguir chegar lá. Mas Jesus está dizendo para você, como ele disse para Pedro. Ei, Pedro, oh Pedro, eu vou te cingir. Eu vou te preparar. Eu vou te fortalecer, mas você vai conseguir chegar até o fim. Quando Pedro ouve isso, ele vai apontar para João, que está do lado, e vai dizer, e deste aí o que será? Ô, gente, Jesus está falando com ele e ele está preocupado com o que vai acontecer com o outro. Como quem diz assim, tá, eu vou ser, mas e ele não vai ser não? Vai martirizar só eu? Só eu que vou passar por essa prova, é? Ele não vai passar, não? Aí Jesus, gente, Jesus. Porque às vezes a gente é melindroso. A gente fica falando isso com Jesus. Ó Jesus, tanta gente já recebeu a bênção e eu ainda estou na fila. Jesus, fulano ficou desempregado comigo, a porta já abriu para ele, eu ainda estou aqui. Jesus, essas enfermidades que não vão embora e eu vejo todo mundo contar bênção, contar milagre, contar cura e comigo nada ainda.
Que negócio é esse, Jesus? Só comigo isso aí? Aí Jesus vai chegar em Pedro e vai falar isso aqui, ó. Pedro, este cuido eu. Tu cuida de ti. Isso nas minhas palavras, tá? Jesus está dizendo assim, se eu quero que ele fique, o que tu tem com isso? Jesus está lhe dando uma bronca. Pedro, cuida de ti, Pedro. O que está acontecendo ou o que vai acontecer com João é problema meu. De você cuido eu e dele também, e você não cuida de ninguém. Pare, Pedro, de se comparar a João. Se eu quero que ele fique, o que tu tem com isso, Pedro? Aí correu-se um dito entre o povo que João não morreria. Não morreria de jeito nenhum. Mas não foi isso que Jesus falou. O que Jesus estava dizendo? Vocês serão martirizados, mas João vai morrer de morte natural. Era isso que Jesus estava falando. E por quê? João era melhor que Pedro? Não. Mas vamos combinar? Era mais íntimo. Você consegue compreender o que é andar com Deus? Você consegue compreender os benefícios de agradá-lo, de obedecê-lo, de querer Ele mais perto? Então não existe queridinho, o que existe é gente mais íntima dele. Mas não é ele que busca a intimidade, ele só está procurando verdadeiros. Está olhando e está dizendo, quem pode ser? Não é ele que vai, é você que vem. Aí entenda isso aqui, momento da cruz. Jesus está dilacerado. Mais de 468 cortes no corpo. Salmo 22. O salmista está profetizando da crucificação de Jesus. Falando de si mesmo, sem saber que estava profetizando da cruz. Porque há lá um versículo que diz assim: e quem passasse, conseguia ver as minhas entranhas. Gente, você consegue entender isso? Conseguia ver o interior de Jesus. Tão profundo eram aqueles cortes. E agora, cadê os 70? Cadê os outros 12, 11? O texto vai dizer em João. Só João ficou. Os outros foram se esconder. Jesus está dilacerado. Jesus não consegue respirar. Jesus fala, mas fala com muita dificuldade. Jesus puxa o ar, porque seu pulmão está comprimido, já está enchendo de água. Gente, das 7 palavras que Jesus fala na cruz, eu fico maravilhada com isso. Jesus vai olhar para Maria e vai dizer, mulher, eis aí o teu filho. Ô, gente, combina comigo, pastor. Quem mais a gente ama? Não é a mãe? Tu acha que Jesus não amava Maria? Então vamos combinar comigo? Quem é que deveria ter sido recomendado primeiro? João ou Maria? Era Maria. Jesus, no nosso conceito, na nossa concepção, deveria ter dito, João, cuida dela para mim. Foi o contrário. Mulher, eis aí o teu filho. Isso me choca, porque agora eu estou vendo um Jesus que, podendo ter se preocupado primeiro com quem ele amava mais, né, na nossa concepção, ele vai se preocupar com João. Ele vai olhar para ela e vai dizer, mulher, ou, nas minhas palavras, ô mãe, cuida do João para mim. Mãe, João é carente. Mãe, João gosta de intimidade comigo. Mãe, João é melindroso, mãe. Oh, mãe, eu confio em ti. Tem nada a ver com idolatria. Cuida do João para mim. Oh, gente,
Você percebe a diferença? Ele não pede a ela que cuide dos outros 11, mas pede a ela que cuide daquele que quis ficar mais perto dele. Aí depois ele vai olhar para o João e vai dizer: João, eis aí a tua mãe. Gente, mãe é aquilo que a gente mais ama na terra. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? João, cuida daquilo que eu amo. João, cuida daquilo que é tão importante para mim. Ô João, você pode cuidar para mim daquilo que é tão importante, João. E é isso que ele está falando para mim e para você. É isso que ele está pedindo para mim e para você. Ei, dá para você continuar cuidando daquilo que é tão importante para mim? O que foi que ele colocou na tua mão que é pertinente a ele? O que foi que ele te entregou que é tão importante para ele? E que ele está olhando para mim e para você essa noite e está dizendo: continua cuidando para mim. Continua cuidando para mim, meu servo. Cuida daquilo que é tão importante para mim, meu servo. Eu sei que é difícil, meu servo. Tem hora que dá vontade de descansar, de parar. Senhor, é tão pesado, mas hoje Ele está dizendo: oh, meu servo, eu confio em Ti. Continua cuidando para mim. Cuida, irmão. Cuida, irmã. Cuida daquilo que é tão importante para o teu Senhor. E está pedindo para quem? Para quem quis estar perto. Não, não. Não existe xodó. Existe alguém que quer estar mais perto. Você conhece a palavra. Jesus ressuscita. É assunto ao céu. Livro do Apocalipse. Está João preso na ilha de Patmos. Jesus vai começar a cumprir na vida dele aquilo que tinha prometido. Se eu quero que ele fique. Domiciano, 90 depois de Cristo, está reinando. Faz perseguição ao evangelho. E vai atrás do último líder da igreja, João. 90 anos de idade. Domiciano vai perseguir, vai prender João. E vai entender, vou matar ele. Vou acabar com ele, que acabando com o líder, que é isso que o diabo pensa, viu? Acabando com o líder, eu acabo com o povo. Acabando, ore pelo teu pastor. Ore pelo teu líder. Ore pela tua líder. Porque acabando com o líder, eu acabo com os liderados. É o que Domiciano está pensando. E o que ele vai fazer? Você conhece, eu creio que muita gente já te pregou isso. Joga João num tacho, num caldeirão de azeite, fervendo. Ô irmão, pensa num negócio desse. Se um óleozinho, né, irmãs, cai no dedo, a gente já fica morrendo. Imagina tu num caldeirão de azeite quente. Ô gente, a tradição judaica, a história, as midrashes rabínicas vão dizer que João parecia que estava tomando um banho dentro do azeite. Domiciano, quando vê aquilo, fica desesperado. Não é possível que ele não morreu. Lembra do que Jesus disse? Eu quero que ele fique. Ô, irmão, descansa teu coração. Eu estou vendo tanta gente desesperada. Com vírus esse, vírus aquele, vírus... Meu irmão, se Jesus quer que você fique, eu quero ver caldeirão de azeite, eu quero ver vírus, eu quero ver qualquer coisa te matar. Se Ele decidir te deixar, confia no teu Deus. Domiciano vai olhar, gente, vai ficar desesperado.
vai mandar preparar um copo de veneno. Dá para ele. Quero ver agora se com veneno ele sobrevive. Gente, João toma o copo de veneno como se estivesse tomando um copo de água. Porque se tem uma coisa que Domiciano não sabia, é o que Jesus havia dito. Ei, aos discípulos, se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, dá um glória a Deus, vai. Dá um glória a este Deus que não deixa que te toque a menos que Ele permita. Ele é o Deus que te guarda. Confia. João não morre, gente. Jesus não falou? E por que tu fica tão agoniado? Jesus não já falou que vai fazer? Jesus não já falou que vai salvar? Jesus não já falou que vai curar? Jesus não já falou que vai te abençoar? Então por que tu está tão agoniado? Ele me traz de Mauá para dizer para você: confia, porque quem está falando não é mentiroso. Aí escute. Matei não, né? Faz o seguinte, leva ele para a ilha de Patmos. Exila ele lá. Deixa ele morrer de velhice lá. Mas liderar também ele não lidera. Aí eu acredito que tem alguém na igreja olhando e dizendo: acabou com o ministério de João, hein? Nosso líder está exilado nessa situação. Acabou. Não tem mais João aqui. O último dos apóstolos. Não vamos mais ver João. Aí quando tem alguém achando que acabou a história de João, quando tem alguém achando que acabou tudo para João, o texto diz: ele está lá na ilha de Patmos. Ninguém podia ir lá. As ovelhas dele não podiam ir lá. Os que caminhavam com ele não podiam ir lá. Estava exilado. Era uma ilha no meio do oceano. Homem não podia ir lá. Mas tem alguém que foi onde ninguém podia ir. Começa a entender o que Jesus está falando. Alguém foi lá no lugar onde ninguém podia ir. E de repente o texto diz que João levanta a cabeça e vê um ser, cabelo branco como a lã, olhos como chama de fogo, um cinturão de couro na cintura, pés reluzentes como de latão, e da sua boca saía uma espada afiada e aguda. João não sabia quem era. Aquele ser, João nunca tinha visto. Eu creio que a visão que estava alerta na cabeça de João, que por muitos anos não saiu da sua cabeça, foi o Cristo dilacerado na cruz do Calvário. Eu creio que aquilo foi o pior momento da vida de João, ver Jesus daquele jeito. Mas agora João está passando por um terrível momento, sozinho, exilado. E quando até ele, quem sabe, pensava: ninguém pode vir aqui. Esse ser desce lá. E João está atemorizado. Que visão é essa? E o texto vai dizer que ele chega, coloca a mão na destra de João e diz: João, não temas. Eu sou Jesus. Aleluia. E eu vivo. Eu fui morto, mas eis que eu vivo. Ei, João, tu ficou comigo no meu pior momento. Agora eu vim te visitar no teu pior momento. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, João. Sobe pra cá. Ele não vai te deixar no teu pior momento. Ele não
Mas eu li para vocês a respeito de Estevão. E eu estou falando com você a respeito de alguém que tem intimidade. Porque só quem tem intimidade pode ser cheio de algo com quem você anda, você percebe que gosta. O texto aqui vai falar de um dos 7 diáconos da igreja. O Espírito Santo vai bradar: aparta para mim 7 homens cheios do Espírito Santo. O primeiro da lista, Estevão. O primeiro, quem encabeça a lista? Homem cheio de fé, sabedoria e do Espírito Santo. Eles começam a servir as mesas enquanto os apóstolos ficam na oração e na palavra. Mas Estevão, porque irmão, entende isso aqui, independente de você ser cooperador, diácono, sei lá o quê, quem é cheio de Deus não aguenta ficar sem falar de Deus. Você quer perceber uma pessoa cheia do Espírito Santo? É quando alguém encosta perto dela e ela entra em maluquice, em loucura. Aí já olha e diz assim: você já ouviu falar de Jesus? Aí se a pessoa diz: eu já ouvi, aí começa a falar texto bíblico, começa a dar testemunho. Se não ouviu, coitado da pessoa, porque vai ouvir Bíblia de capa a capa. Como é que eu sei disso? Gente, Estevão está na sinagoga, está falando de Jesus, falando aos fariseus: vocês mataram ele. Ele era uma promessa, foi profetizado pelos profetas. E quer saber mais de uma coisa? A lei, nem a lei que foi enviada pelos anjos vocês serviram. Está no texto, pode ler depois. Nem a lei que foi enviada pelos anjos vocês obedeceram. E o texto diz que ele ficava disputando com eles na sinagoga, mas que eles não conseguiam resistir à sabedoria de Estevão. Ô, gente, quando você começa a ler, Estevão vai... Gente, já viu esse tipo de gente? Que começa a falar e não para mais. É o Estevão. Vocês lembram do que está escrito de Abraão? E ele vai começar a falar e contar toda a história de Abraão para eles. E de Abraão ele vai falar de Isaac, ele vai falar de Jacó, vai contar toda a história de José. De José ele vai pular para Moisés. O homem é Bíblia pura. Porque não dá para dizer que é cheio do Espírito Santo e não conhecer a palavra. Olhe para mim. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. Quando ele está orando em João 17, ele está dizendo ao Pai: Pai, eu dei-lhes a tua palavra é a verdade. Jesus está dizendo: a tua palavra é a verdade e eu sou a verdade. Jesus é o que? A palavra. Vou repetir. Jesus está dizendo: eu dei-lhes a tua palavra. Tua palavra é a verdade. Mas João 14 ele vai dizer: eu sou o caminho e a verdade. Então Jesus está dizendo que eu sou a palavra. Como é que eu posso dizer, pastora, que eu conheço Jesus sem conhecê-lo pela sua palavra? Como é que eu sei o que ele gosta? Como é que eu sei o que? Eu não estou dizendo que vocês não conhecem, eu estou só pregando a palavra. Como é que eu sei o que é que Jesus quer de mim? Se ela fica empoeirada, se eu só pego para vir no culto, e se eu só leio a palavra que é lida no culto. Isso quando eu leio. Como é que eu sei se ele gosta de cebola ou não, sem conviver com ele? Sem entender o que ele quer, sem entender o que ele falou, sem entender o que ele anunciou, e sem entender simplesmente porque eu não leio. Então agora tem um Estevão que não está. Tem um Estevão que não está falando língua estranha. Não. Tem um Estevão que não está rodando. Eu não sou contra isso, entenda. Tem um Estevão que simplesmente está passeando na palavra. Ó, gente, só está conversando com eles.
e de Abraão, e de fulano, e de Cicrano, e de Bertrano, e cai em Davi, e daqui a pouco de Davi ele cai em Jesus. E o texto bíblico vai dizer que quanto mais ele falava, mais olhava no seu semblante e via ele com um semblante de anjo. Mas o texto é claro e vai dizer que eles se enfureceram por causa da bagagem que aquele homem tinha, da essência que ele tinha nele de Deus. E o texto diz, o que eu li com vocês, e ouvindo eles isso, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. E aí tu fica preocupado, porque tem alguém que fala de ti, porque tem alguém que te persegue. Ei, sinal de Deus sobre a sua vida. Jesus vai chegar um texto, Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: ei, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós aborreceu a mim. Em outra tradução vai dizer: se o mundo vos odeia, sabei que antes de odiar a vós, odiou a mim. Estão te perseguindo, estão te caluniando, estão fazendo como fizeram aqui com Estevão. Levantaram pessoas para inventar calúnia contra a vida dele. Te preocupa não quando o mundo te odeia, é porque você está cheio do Espírito Santo. Essa igreja que estão dizendo por aí que está conquistando o mundo, essa igreja que estão dizendo por aí que estão lá nos programas de televisão amiguinhas do mundo, não é a igreja que Jesus disse que seria cheia do Espírito Santo. Porque a igreja cheia do Espírito Santo não é conivente com o pecado. A igreja cheia do Espírito Santo confronta o pecado. Não mata o pecador porque entende que Deus ama o pecador. Mas o texto diz: mas aborrece o pecado. Quem é cheio do Espírito Santo é cheio do que Deus é cheio. Consegue entender isso? Gente, cheio do Espírito Santo. Parábola das 10 virgens. Eu começo a caminhar para encerrar. 10 virgens, todas de branco, todas com lamparina, todas esperando o noivo, todas no mesmo ambiente. Que lindo. Vai saber quem é quem, né? Tá tudo igual. Todo mundo tem lamparina, todo mundo tem veste branca, todo mundo é amiga da noiva, no mesmo ambiente. Só que eu posso não te conhecer, você pode não me conhecer, mas quem está narrando a parábola conhece. E conhece de tal forma que vai dizer: 5 eram prudentes, mas 5 eram, louca. Eu tô no contexto da campanha. Peraí que eu chego lá. Louca porque quem está dizendo é Jesus. Era o doida. E o que é que o louco faz, gente? Uma pessoa desprovida do seu raciocínio, do seu juízo. Se eu for colocar uma saia, eu coloco comum. Quem é desprovido de juízo, que é o que Jesus está falando, põe a saia na cabeça. Sim ou não? Veste a roupa avessada. Ou tira a roupa e sai correndo nu. É uma pessoa desprovida de juízo. Sabe o que Jesus está dizendo entre as linhas? 5 é louca. Porque está fazendo tudo diferente daquilo que é para fazer. 5 é louca. Porque não estão obedecendo o que a palavra está mandando obedecer. Não está falando o que a palavra está dizendo que é para fazer. Então são loucas. E por que é que Jesus vai dizer isso? Jesus vai dizer que quando o noivo grita, elas acordam. O amigo do noivo grita, elas acordam. Só que quando elas pegam a lamparina, 5 está de lamparina acesa com azeite de reserva. Mas as outras 5, a lamparina está apaga, não apaga.
apaga, não apaga. Por quê? Porque o azeite que está na lamparina não é suficiente. As prudentes têm reserva. Sabia que quando fosse sair pelo deserto, o vento da noite, que o noivo vinha à noite, ia soprar no pavio e poderia apagar a lamparina. Então o que elas entendiam? Eu preciso ter mais azeite, porque quanto mais azeite eu colocar, mais chama vai ter e o vento não terá poder sobre a chama e ela não vai apagar. Mas as loucas têm azeite para isso não. Então antes de sair já está apaga, mas não apaga. Tu conhece gente assim? Que hora está cheio. Estou na campanha. Estou ouvindo. Ei, pastor. Daqui a pouco. Cadê? Apaga, mas não apaga. Acende, dá uma apagadinha. E Jesus está olhando e está dizendo: é louca. Agora eu te pergunto, qual é um dos símbolos do Espírito Santo? Azeite. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? 5 era louca, porque ora estava andando com o Espírito Santo, ora não estava andando com o Espírito Santo. Ora queriam ser cheios do Espírito Santo, ora queriam ser cheios de outras coisas. Então, irmã, eu fico desesperada, porque o que Jesus está dizendo é: 5 tinha o Espírito Santo, mas as outras 5 que parecia até não tinha. Mas estava tudo igual. Mas o que eu não sei, Ele sabe. 5 tinha comunhão. 5 andava com Ele continuamente. 5 não. Gente, isso estremece a minha alma. Porque a condicional para entrar nas bodas com o noivo era ter esse azeite. E nós estamos às portas do arrebatamento da igreja. E eu preciso te dizer que se você não se encher dele, não tem bodas. O texto é claro. Só aquelas que tinham o azeite de reserva entraram com ele para as bodas. Aí tem gente que nos nossos dias diz assim: outra campanha, outro culto, de novo isso. É culto de manhã, é culto de tarde, é culto de noite. Ainda tem vigília ainda. O que é isso? Tem ensino bíblico ainda? Para que tudo isso? Gente, entende o que eu te falei no começo? Quanto mais com ele você andar, mais dele você vai ter. Não, mas eu vou no culto e o hino é sempre o mesmo hino. Irmão, você não está entendendo, já estou cansada. É aquele hino, que é só aquele hino. Quanto mais dele você andar, mais dele você vai ter. Cante um hino 1.000.000 de vezes. Um hino hoje é um pouquinho dele, um hino amanhã é um pouquinho dele. Uma palavra de manhã é um pouquinho dele, uma palavra à tarde é um pouquinho dele, uma palavra à noite é um pouquinho dele. E de pouquinho em pouquinho você vai. Ei, deixa eu te explicar a importância de uma palavra, de um alimento, só de um alimento. Elias está debaixo do zimbro, ele dorme, está quase em depressão, está sozinho, ninguém está com ele, mas o céu está com ele. O anjo desce, toca em Elias, diz assim: Elias, come e bebe, porque o teu caminho será cumprido. Ele come, dorme, o anjo acorda de novo, come, bebe, porque muito comprido será o caminho. Ei, sabe o que o texto diz? Na força daquela comida, Elias ainda andou 40 dias e 40 noites. Na força deste culto, na força do culto de amanhã, na força do culto de domingo. Ei, meu irmão, você não entende a força de um culto, a força de uma palavra. Mas se você ainda está de pé, é porque o céu está te alimentando na força dos trabalhos desta igreja. Vou entregar para o pastor. Se irritam tanto, porque é isso mesmo
Quem é cheio do Espírito Santo incomoda. É isso aí. Começam a apedrejar Estevão. Quem é esse homem? Estão apedrejando ele, mas ele conhece tanto Jesus, anda tanto com Jesus, já está tão cheio dele, que o que Jesus disse na cruz do Calvário, ele vai dizer: Pai, perdoa eles. Oi, você não vai ver mais ninguém falar isso. Só Estevão tem essa ousadia. Andou tanto, caminhou tanto, teve tanta intimidade com esse Jesus, que está falando igual a ele. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu, hein? Se fosse nos nossos dias, atrevido, está falando igual Jesus. Mas quem é cheio do Espírito Santo só consegue falar igual a Jesus. Está apedrejando. Ele está pedindo para o Pai perdoar. Gente, olha o texto. E ainda fixa os olhos no céu. Está sendo apedrejado, estão machucando a carne dele, estão matando ele. Mas ele ainda levanta os olhos para o céu. Estão machucando ele, mas ele ainda levanta os olhos para o céu. Não, ele não olha quem está machucando em volta dele. Ele não se aborrece com quem está machucando. Ele ainda tem a capacidade de olhar para o céu. Ei, meu irmão, independente do que você está passando, não tire os seus olhos de Jesus. Quem cair à tua direita ou quem cair à sua esquerda, Jesus disse no livro de Isaías: olhai para mim, olhai para mim, olhai para mim, e é em mim que vocês serão salvos. Ó, fixando os olhos no céu, está sofrendo, morrendo, sendo apedrejado. E o texto diz: viu a glória de Deus. Consegue entender o que é alguém cheio do Espírito Santo? Mesmo em meio ao sofrimento, continua olhando para o céu e tem a capacidade de ver a glória de Deus. E o texto ainda diz: vê quem? Vê quem? Está aqui, ó. Jesus, que estava à direita de Deus. Sabe o que o texto diz? O seguinte: e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. O que é ser cheio do Espírito Santo? É ter a capacidade de suportar, olhando para Jesus, vendo a sua glória, e ainda consegue contemplar sobre a sua vida o céu aberto. Coloca de pé, eu vou dar para o pastor que eu já passei 5 minutos.